e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, pelo Deus que tu és. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está me dando de abrir tua palavra para os nossos irmãos em Cristo, para aqueles que aceitaram o desafio de entrar no seu computador, entrar na sua televisão, enfim, não sei onde que eles estão conectados, mas no celular, mas eu sei que o Senhor está conectando os corações agora. Eu peço por misericórdia que o Senhor atenda os pedidos que foram feitos, porque o Senhor é o Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus de amor, e aguardamos em Ti a resposta, porque a Tua resposta, os Teus planos são maiores e melhores. Louvado seja o Teu nome, pelo Deus que Tu és, perfeito em todas as ações, em tudo que fez até agora, e sabedores que somos de que um dia todo sofrimento vai acabar, nós Te louvamos por isso. Obrigado pelo sábado que adentramos, no pôr do sol, o sábado bíblico, e que possamos descansar nesse dia, que possamos nos alegrar nesse dia, e dê agora a iluminação do Teu Espírito Santo, não somente a mim, mas a todos aqueles que irão ouvir a mensagem. Que o cansaço seja retirado, que toda vanglória seja abatida, e que cresça o Senhor e que eu diminua. Em nome de Jesus, falha ao nosso coração. Em Jesus oramos, amém. Vamos então para a live, né? Vamos começar então essa live e eu vou só pegar um compartilhamento aqui. Então, irmãos, é o seguinte, irmãs e irmãos. Jacó, de enganador a vencedor. O que nós temos a dizer sobre esse homem de Deus, né? Esse homem que aparentemente pode parecer para nós, assim, os patriarcas, muitas vezes a gente olha para esses homens e quando a gente olha para esses homens, a gente vê um modelo de consagração muito grande, porque foram homens de fé, foram homens que não tiveram muitos exemplos anteriores a eles. Eram homens que ouviam Deus, os anjos se aproximavam deles fisicamente, em forma humana, mas eram homens de fé. Eu gostaria de mandar um abraço a todos, né, que estão me mandando um abraço aqui também, Nerim, irmão Nerim, a Maria Elvira, o irmão Wellington, enfim, todos aqueles que estão aí, a Eliana Meirelles, a irmã Érica, que eu acredito que deva estar, eu gostaria que ela desse um oi, a Tidiana, que voltou, e louvado, o irmão Luiz, meu amigo Luiz, foi meu aluno na autoescola, um abraço para o seu filho, para sua família, que Deus abençoe, e tantos outros que eu não sei se estão conectados ou não, mas meu abraço aqui, meu beijo santo para todos, e que Jesus esteja com vocês. Vamos então para a mensagem então. Jacó de enganador a vencedor. Tiago, eu já ouvi falar de Jacó, eu sei quem foi Jacó, o que você vai extrair dessa mensagem? E por que você escolheu os patriarcas? Irmãos, estamos caminhando para o tempo do fim, feliz sábado, irmã Neuza, estamos caminhando para o tempo do fim, e eu olho para esses homens, eu vejo homens de fé, exemplos na fé, exemplos como homens que caminharam com Deus, homens que aprenderam nas tribulações e encontrar-se com Deus. Homens que venceram pela fé, homens que entenderam o que é a graça. Então, por isso que eu escolhi falar sobre os patriarcas, porque nós precisamos de olhar para o passado e ver como Deus agiu no passado, para que possamos prosseguir, para que prossigamos rumo a Canaã celestial, porque esses homens, eles ansiavam a Canaã terrestre, mas acima de tudo a Canaã celestial, algo invisível. Bom, vamos para falar sobre esse homem Jacó. Antes de mais nada, vamos para a origem dele, né? Vamos para a origem desse homem Jacó. Onde está o registro do nascimento dele? Onde está o transcorrer da história de Jacó? Nós vamos ver tudo isso agora. E eu gostaria de mandar um abraço a todos aqueles que estão
chegando. Aqui a irmã Cileia Amaral de Tocantins, se eu não me engano. O Alexandre, meu amigo também, meu irmão em Cristo. Eu vou abrir minha mensagem aqui. E se você tiver algum pedido, faça o seu pedido. O momento também é para isso. O irmão Lucas vai estar anotando. Vai estar sendo registrado aí também. Então, irmãos, abra a sua Bíblia em Gênesis 25, versículo 19 ao versículo 26. Eu vou repetir de novo. Gênesis 25, versículo 19 ao versículo 26. Vamos lá? São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Vou só pedir uma licença para vocês, para eu poder achar aqui. Eu vou só achar a mensagem. Vamos lá. Irmãos, amigos e amigas, essa é uma mensagem poderosa. E eu preciso só de um tempinho de vocês aqui para eu poder achar uma questãozinha aqui. Eu não achei. Vamos lá, então. Aqui fala sobre Jacó. Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, com características diferentes. Com características diferentes, não somente físicas, não somente na aparência física, mas também no caráter. Vamos ver o crescimento deles para vocês analisarem bem. Então, eram dois irmãos, duas nações. Havia uma profecia para esses dois irmãos. Ou seja, o mais velho serviria o mais moço. Ou seja, apesar do direito da primogenitura, apesar da bênção que Deus tinha sobre a primogenitura, Deus havia profetizado que o mais moço receberia a bênção maior, que o mais velho serviria o mais moço. E quando nós vamos ver a história de Israel, nós percebemos que Edom, os edomitas, que foram descendentes de Esaú, de fato eram mais fracos e inimigos de Israel, e Israel, de fato, foi superior a Edom, aos edomitas. E aqui no versículo 27 do capítulo 25, cresceram os meninos. A gente vai ver o caráter de cada um aqui, a característica de cada um, não somente física, porque Esaú era peludo, Esaú era revestido de pelo, e Jacó era liso, vamos dizer assim. Então vamos lá, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tendas.
Esaú, perito caçador. Esaú era um homem, assim, ele não pensava muito no futuro. Ele vivia para o presente. Ele vivia para os prazeres da carne. Ele vivia para o agora. Ele vivia para o momento, para as orgias, para os prazeres. Esaú, ele rejeitava o tempo inteiro o direito da primogenitura. Ele até queria as bênçãos terrenas da primogenitura, a riqueza do pai, né? Esaú era um homem agitado, era um homem do campo, era um homem da caça. Já Jacó era um homem pacato, econômico, era um homem sossegado, voltado para o lar. Jacó visualizava as bênçãos futuras, bênçãos invisíveis. Um tinha um caráter inconstante, voltado para os prazeres da carne, que era Esaú, e Jacó, mais voltado para os prazeres espirituais, para a vontade de Deus. E isso foi revelado na primeira história que se fala, que se conta aqui, quando Esaú voltava de uma caça, ele voltava com fome, e ele percebeu que Jacó preparava um cozido ali de lentilhas. E ali o que aconteceu? Esaú com fome, e ele era assim, né? Se eu tô com fome, eu tenho que comer. Ele não pensava duas vezes, porque ele vivia para as coisas efêmeras, passageiras, para aquilo que atendia às suas necessidades carnais, temporais. E aí, quando ele viu Jacó fazendo aquele cozido, logo ele quis aquilo para ele. E aí Jacó falou assim: eu até passo para você esse prato de cozido de lentilhas, se você, em troca, me der o seu direito de primogenitura. Me entrega o seu direito de primogenitura, as bênçãos da primogenitura, que eu te dou esse prato de lentilha. Ora, na mesma hora, Esaú não pensou duas vezes: que bênção de primogenitura, eu quero mais me fartar. Eu quero mais atender minha necessidade agora, física. E ele logo pegou aquele prato de lentilha e se deliciando, esquecendo-se das bênçãos da primogenitura. Por mais que a bênção seria para Jacó, Esaú rejeitou. Esse é o problema. E o que me deixa mais triste é que tem muitas pessoas hoje em dia que trocam a eternidade, trocam as belezas celestiais, uma vida sem dor, sem morte, sem tristeza, sem crueldade, sem maldade, por um pratinho de lentilha, por migalhas desse mundo, por uma noite de prazer. Quantos estão me ouvindo agora que tem e vão me ouvir que tem trocado as bênçãos celestiais, a eternidade, o novo céu, uma nova terra que a Bíblia promete, e vai se cumprir, você acreditando ou não? Jesus voltará para recolher os seus, mas tem muitos que têm deixado as bênçãos celestiais, a eternidade, a bênção de primogenitura, entre aspas, por um pratinho de lentilhas, por migalhas deste mundo, por uma noite de prazer, por um copo de bebida alcoólica, por um momento diante do celular. Infelizmente, muitos têm rejeitado a Deus por coisas efêmeras, passageiras, baratas. Mas Jacó, naquele momento, trocou. Aliás, Esaú, naquele momento, trocou. E agora não tinha como voltar atrás. Esaú fizera isso. E agora, Isaac já velho, Isaac idoso, o seu pai, a pai de Jacó, Esaú já idoso, entendia que precisava de abençoar, dar a bênção da promessa. E a bênção da promessa deveria recair sobre Jacó. Mas por Esaú ser esse homem valente, voltado para a caça, Isaac era mais próximo dele. Isaac amava mais Esaú do que Jacó, porque Jacó era mais pacato, era voltado para o lar, e a mãe, a Rebeca, gostava daquilo, daquela atitude de Jacó.
E por isso Rebeca, o coração de Rebeca era mais próximo de Jacó. E aqui vai um recado para pai e para mãe. Não dê preferência, não exteriorize a sua preferência por um filho. Isso é a pior coisa que uma mãe e um pai pode fazer. Nunca permita, por mais cuidados que um filho precise ter em relação ao outro, nunca permita que os outros sintam essa diferença. Porque pode gerar maldição futura. E você vai ver aqui que houve o problema desses pais terem amado mais um filho em relação ao outro, em detrimento ao outro, gerou problemas futuros. E veja bem, Isaac pretende agora abençoar Esaú. E ele agora chama Esaú, já velho, Isaac já estava velho, cego praticamente, com dificuldade de enxergar, e fala assim: vai lá, meu filho, traz uma caça para o seu pai. Porque quando os pais abençoavam no passado, fazia-se uma ceia ali, fazia um alimento especial, preparava-se um alimento especial, e era o momento de abençoar agora. E Rebeca, entendendo aquilo tudo, por mais que ela tentasse argumentar com Isaac, mas o amor de Isaac por Esaú era maior. E aí, naquele momento, Rebeca trama um meio para fazer com que a bênção caísse sobre Jacó. Agora eu faço uma pergunta. Deus disse que 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ora, se o mais velho servirá ao mais moço, Rebeca não tinha que temer. Rebeca não tinha que tramar um plano. E Jacó não tinha que aceitar esse plano, por mais que, acredito eu que Jacó com certeza relutou para não seguir os planos da sua mãe. Mas a sua mãe falou assim: olha, Jacó, seu pai pretende abençoar Isaac. Seu pai Isaac pretende abençoar Esaú. Mas como é que eu vou fazer? Ele falou assim: olha, pega um animal do nosso rebanho ali. Pega o animal do nosso rebanho. Eu vou preparar esse animal. Mas veja bem, mãe. O meu irmão é peludo e eu não sou. Não, nós vamos revestir você de pelos do animal. Feliz sábado a todos, né? Eu estou vendo aqui muitas pessoas entrando, louvado seja Deus por isso. Boa noite, Leni, minha amiga. Boa noite, meu amigo Tiago de Lafayette e também irmã Silvana e tantos outros, né? Todos que estão presentes aqui, 29 pessoas, 31 agora nos assistindo. Então veja bem, até nisso a Rebeca pensou. Sabe que muitas vezes eu vejo mães bem intencionadas, mas que super protegem os seus filhos. Querem ver um monstro crescer na sua casa? Hoje eu posso falar com propriedade. Eu sou pai hoje. E eu me policio o tempo inteiro. E eu sei que eu pratico erros o tempo inteiro também. Mas nós, pais, precisamos de cuidar. Precisamos ficar atentos. Onde tem um casal de amigos muito espiritual, que um dia eu conversando com eles falaram assim: onde nós erramos? A mulher. E aí o marido falou assim: erramos. Mas veja bem, os filhos tomam rumo, fazem a escolha deles, e eles têm que assumir essa escolha, essa responsabilidade. É claro que os pais têm uma importância muito grande, enorme. E aqui nós percebemos isso. Rebeca engana o marido em prol do filho, para proteger o filho. Agora, por que Jacó não esperou? Por que Jacó não esperou? Por que nós não esperamos a resposta de Deus, né? Por que atrapalhamos tudo, né? Por que tentamos dar aquela ajudazinha para Deus? Sabe, nós precisamos de ficar mais atentos à palavra de Deus. Por mais que os nossos pais mandem que nós, filhos, façamos algo, nós precisamos, como pais, sermos firmes. Por mais que doa no coração deles, por mais que incomode, nós precisamos ser exemplos de fidelidade.
É melhor ver um filho fazer birrinha, brigar, ficar roxo por um dia, do que você ver o seu filho indo por um caminho terrível por escolhas e decisões nossas, de nós pais. Rebeca enganou Isaac junto com Jacó. Jacó se apresentou diante do pai, o pai estava cego, e o pai ali na conversa, esse episódio está em Gênesis 27, ele se apresenta ao pai, peludo, porque a Rebeca conseguiu colocar os pelos do animal. Ele apresentou o cozido, Isaac falou assim: olha, a voz é de Jacó, mas eu percebo que o corpo, a pele, o pelo é de Esaú. E ele abençoou Jacó. E a bênção foi para Jacó. Ah, mas Tiago, a bênção não ia para Jacó? Mas não dessa forma. Veja bem, Sansão, vamos só então abrir um parênteses aqui. Sansão iria destruir os filisteus? Iria. Mas não da forma com que ele fez. Sansão poderia ser vitorioso. Sansão poderia ser vitorioso sem morrer. Ou seja, tá acontecendo alguma coisa na internet, gente, tá tudo bem, porque eu tô recebendo um recado aqui que não tá funcionando para algumas pessoas. Dá para me ajudar aqui? Tá tudo bem a internet, o som, a imagem, dá um feedback para mim para que eu possa passar essa informação à frente. Tem uma pessoa que entrou online, até próximo a mim, tá tudo bem aí o áudio, a imagem? Beleza, parece que aqui voltou, né? Mas eu gostaria da confirmação de todos aí para a gente continuar. Bom, mas enfim, aleluia. Por isso, né, que voltou. Irmãs e irmãos, amigas e amigos. Que história fascinante, né? Ótimo. Olha bem, Jacó engana seu pai. Enganou seu irmão. E quando seu irmão chegou da caça e apresentou a caça para o seu pai, quando Esaú apresentou a caça para o seu pai, Esaú falou: e aí, pai? Cadê minha bênção? É claro que Esaú queria a bênção para poder desfrutar do território, para receber a riqueza, para viver do momento. Jacó queria aquela bênção para desfrutar a eternidade. Ele entendia que dele viria o Salvador. Jacó entendia a importância da primogenitura, da bênção da primogenitura. Ele entendia que dele viria Jesus. Ah, Tiago, você está brincando comigo? Claro! A promessa foi feita a Abraão, confirmada em Isaac, e precisava de perpetuar. Jacó não era o Salvador. Jacó não era o Redentor. E sabe o que acontece? Rebeca fala assim: meu filho, fuja. O seu irmão Esaú vai te matar. E Jacó fugiu. Se tornou errante pela terra, fugindo dos homens. Agora cheio de culpa, cheio de tristeza, cheio de medos. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. De que você está fugindo? Porque muitas vezes eu fugi de mim mesmo, de medo. Fugi da minha culpa, da culpa do pecado. O pecado faz a gente fugir de Deus. E de fato isso acontece. Lá em Isaías 59, 1 e 2 fala que a mão de Deus não está encolhida para não atender o ser humano, nem os ouvidos surdos para poder ouvir. Mas o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus permanece no mesmo lugar, mas o ser humano com o seu pecado se afasta, ele foge. Ele foge da presença de Deus, ele foge com medo. Assim aconteceu com Jacó. Ele teve medo, ele teve culpa. Muito obrigado a todos que me deram feedback. Jacó fugiu de medo. Jacó fugiu cheio de culpa. O pecado faz isso. O pecado é terrível. Ele amedronta. Ele diminui o ser humano. Ele traz tristeza. Às vezes ele traz rebeldia.
Jacó foge do seu irmão. E na fuga, ele sente cansaço. Ele se sente sozinho. Ele vai dormir agora. E eu gostaria que vocês, nesse momento, abrisse capítulo 28 de Gênesis, versículo 10 ao versículo 17. Mas antes, eu gostaria só de deixar algo aqui. Que bom, né? Tia Rilce assistindo na TV. Louvado seja Deus por isso. Um abraço para você, Tia Rilce, um abraço para o Salviano, todos, Gustavo, enfim, meus parentes, meus amigos. Acredito que tem muitos amigos me assistindo aí. Vamos lá, então. Ele agora... ele está fugindo do seu irmão e ele entende que ele não pode se casar com uma mulher daquela região, de uma cananita, porque poderia gerar problemas de idolatria. E ele começa a fugir rumo à Mesopotâmia. E aí, na fuga dele, olha o que aconteceu. Mas antes disso, como eu estava dizendo, por que ele fugiu? Olha que interessante, olha como é que o pecado é terrível. Existia uma bênção, uma promessa para ele. Ele não acreditou, ele não esperou em Deus. E o que, olha, a Bíblia fala, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe por que Jacó não esperou no Senhor? E sabe por que muitas vezes você que está me ouvindo não espera no Senhor e eu não espero? Sabe por que muitas vezes nós não esperamos? Porque não existe ainda uma experiência pessoal. Porque ainda não existe em mim e você uma experiência pessoal com Deus, de luta com Deus. É preciso que nessa luta nós renunciemos o nosso eu, que nós possamos com humildade entender quem é Deus e quem somos nós. De clamar a Deus, de chorar diante de Deus, de nos humilhar, de converter, de falar com Deus, olha, eu estou arrependido dos meus pecados, e buscar deixar esses pecados. O problema é que Jacó ouvia falar só das promessas que tinha sobre Abraão e seu pai. Ele ouviu falar o que aconteceu no dilúvio. Ele ouviu falar o que fez Adão e Eva. E como veio o plano da redenção logo após o pecado. Mas ele tinha uma experiência teórica, mas não vivida por ele. E muitos cristãos fogem de Deus, ainda permanecem com a culpa do pecado, porque não aprenderam a lutar com Deus. Não aprenderam a se achegar diante desse Deus confiadamente. Não entenderam o chamado da graça. Porque o chamado da graça liberta o pecador. A graça traz coragem. A graça gera poder. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falando com Paulo. Aonde você é fraco, eu te torno forte, Paulo. Jacó teve medo. Porque ele sabia da bênção, mas ele fez com as próprias mãos, porque ele não conhecia o Deus que ele ouvia, o Deus das promessas que ele ouvia falar. E ele agora na fuga, olha o que acontece. É preciso esperar no Senhor. Espere no Senhor. Deus vai te responder às suas aflições. E agora, no versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis, olha o que diz aí. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó deita-se numa pedra e ele pega no sono. E Deus em sonhos se apresenta para ele. Uma escada que tinha base na terra, ligava ao céu. E anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam nessa escada. E eu agora lembrei de um texto. Que está lá no Evangelho. Me dá um tempinho aqui, porque não está no meu script. De João. Acredito eu que seja João. Se não for, eu vou pedir perdão. João 1, 51. João 1, 51. Olha o que diz aqui Jesus. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus fez referência a Gênesis. Irmãos, é fácil a aplicação aqui. A escada que está ligada da terra, com a base na terra, ligando ao céu, é Jesus. Os anjos hoje têm acesso à terra para atender o ser humano por causa de Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, superabundou a graça de Cristo. Ali um animal foi morto no lugar de Adão e Eva, porque o salário do pecado é a morte. A escada é Jesus, a ponte que liga a terra e o céu depois do pecado é Jesus. Porque Jesus é quem morre no lugar do ser humano. Jesus cumpre a justiça, Jesus é a justiça. Se o salário do pecado é a morte, Jesus morre no lugar do ser humano. Uma morte expiatória, cumprindo no lugar do ser humano. Tornando-se a escada que faz com que os anjos tenham acesso direto da terra para o céu e do céu para a terra, para atender o ser humano nas suas aflições, nas suas angústias. Por isso que oramos em nome de Jesus. Por isso que Jesus é o único merecedor de toda honra e toda glória. Por isso que nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus. Porque a partir do momento que o ser humano pecou, ele se tornou fugitivo. Porque Adão e Eva pecaram e Deus visitou da mesma forma. E Deus falou: onde vocês estão? Ouvimos a tua voz e nos escondemos porque estamos nus. Ora, Adão e Eva não estavam sempre nus? E por que agora Jacó fugia? Porque a culpa do pecado incendiava o seu coração, amargurava o seu coração. Mas aonde mudou o pecado? Superabundou a graça de Cristo, amém? A escada é Jesus e anjos hoje estão a te socorrer, a nos socorrer. Um anjo de Deus habita do seu lar agora. Um anjo de Deus está do seu lado cuidando de você. Creia nisso. E Jacó entendeu aquilo. Olha, este lugar, Jacó, você vai voltar para ele, porque eu abençoei e você vai ser uma bênção. Eu te guardarei. E aí, Jacó, levantando-se cedo, tomou a pedra, derramou azeite nela e erigiu um altar. E ali se tornou a casa de Deus. Estabeleça a casa de Deus no seu lar. Não precisa pegar uma pedra, mas escolha um lugar para ser um lugar de oração, uma Betel, a coluna de Betel que Jacó levantou. E aí Jacó fugiu e chegou à Mesopotâmia e chegou na casa do seu tio Labão. E ali ele ficou 14 anos, 7 anos trabalhando para ter Raquel, a amada dele. Mas não foi concedido a ele, foi concedido Lia. E aí depois, mais 7 anos. Você já pensou se nós hoje, homens, tivéssemos que trabalhar 14 anos para ter a nossa amada? Com certeza os próximos 14 anos seriam de mais delícias, seria de maior valorização às nossas mulheres. E elas também nos valorizariam mais, porque
quando nós lutamos, trabalhamos para algo, nós valorizamos mais, né? Que você possa valorizar o seu cônjuge. Trabalhar em prol dele, para fazer ele feliz, o seu cônjuge. Que você, mesmo depois de tantos anos de casado, que você possa trabalhar em prol do seu lar. Jacó trabalhou em prol do seu amor. Ele queria Raquel. E ele trabalhou por isso. Só vi a Ana aqui fazendo piada. Mas é isso aí. Tem uns que escolhem ser solteiro e eu acho interessante assim. A sociedade parece que impõe sobre as pessoas que o ideal é casamento. Na verdade, louvado seja Deus pelos solteiros também, porque eles foram determinados, resilientes e decidiram ser assim. Muitos deles escolheram ser assim. E não há nada de errado nisso, né? A nossa sociedade que, infelizmente, muitas vezes não discerne, não tem sabedoria às vezes para poder julgar as pessoas. Mas vamos lá. E aí, depois de 20 anos, Jacó se enriqueceu. Labão percebeu a riqueza de Jacó, porque Deus abençoava Jacó. Mas chegou o momento de Jacó voltar. Mas ele não voltou porque ele... agora deu um estalo nele. Se nós analisarmos bem, nós vamos ver aqui, por que Jacó decidiu. Capítulo 32, versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Então Jacó volta, porque Deus determinou isso para ele. Anjos vieram ao encontro de Jacó. Ele se despediu de Labão em paz. Fizeram um concerto entre eles. E Jacó voltou com suas mulheres, seus filhos, enfim, todos os homens e mulheres que estavam com ele, todo o seu gado, todos os seus animais, toda a sua riqueza. Ele agora voltava da Mesopotâmia para Canaã. Agora, eu não sei se eu fiz um favor ou um desfavor, né? Para as mulheres, para as esposas e os maridos aí, né? Que eles não estiver trabalhando muito, eles... Mas enfim, acredito eu que claro que eu estou brincando aqui. Mas Jacó agora, ao retornar em um determinado momento, na metade da caminhada, com toda a sua riqueza, ele recebe uma mensagem de que Esaú está ao seu encontro, vai ao seu encontro. Aquele Esaú, irmão dele, que ele fugiu com medo. E ele envia mensageiros para Esaú, para que pudesse apaziguar, para mostrar que ele... Olha o que Jacó falou com o servo dele, com o mensageiro: olha, chega lá e chama ele de meu senhor, para entender que eu não quero ser senhor dele, eu não quero ser maior do que ele. Então chega lá na humildade e fala que nós temos bens aqui, dê presentes para ele. Ele temia o seu irmão Esaú, porque na verdade Jacó não era um homem de guerra. Então ele falou assim: eu estou desprotegido, vou morrer. E aí veio o medo, veio a culpa. E aí sabe quem que entra nessa hora? É Satanás. Satanás, ele tenta gerar aflição no coração do ser humano. Mas Deus nos deu um espírito de reconciliação. E Satanás veio para matar, roubar e destruir. Matar sua felicidade, matar o seu lar, destruir sua alegria da salvação, gerando vício na sua família, gerando mal-estar, separação. E é isso que ele fez no lar de Isaac, separação, porque Jacó nunca mais viu sua mãe. Ele pôde ver o seu pai Isaac, mas nunca mais a sua mãe Rebeca, depois que ele fugiu. E agora ele estava pronto, na iminência de abraçar o seu irmão. Mas o seu irmão não devolveu nenhuma resposta. E ele orou ao Senhor. Versículo 9 do capítulo 32. Já, sabe, nessas horas difíceis, nessas horas complicadas, a gente ora, né? Mais afinco, mais a fundo. Eu não sei se com você acontece isso. Mas quando passamos por um processo mais difícil, a gente busca a Deus com mais intensidade. Isso é normal no ser humano. E orou Jacó
Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem. E ali Jacó começa a fazer, reivindicar as promessas, pedir as bênçãos, confessando seus pecados. Mas era preciso de uma experiência real com Deus. E eu te falo eu passo uma pergunta aqui agora. Você teve realmente uma experiência real com Deus? Você já lutou com Deus e prevaleceu? Veja bem, infelizmente essa luta é difícil de falar porque a luta que nós, quando a gente fala de luta, a gente pensa em sangue, a gente pensa em combate, em morte, guerra. Mas você já lutou com Deus? Porque Jesus fala assim, lá em Mateus 6. Vamos lá em Mateus 6? Abra lá sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6 fala assim, como que você deve lutar com Deus? Como é que você deve lutar as suas lutas? Mateus 6, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Aquela reza, né? Pois eles, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tens necessidade antes que lhe peçais. Entra no teu quarto em segredo, lute com Deus em segredo. Os grandes homens da fé lutaram com Deus. O que é lutar com Deus? É você confessar os seus pecados, é você se entregar totalmente a Deus, é você ser humilde diante de Deus. E aí entra a luta de Jacó. A Paulo, no final da vida, fala: combati o bom combate. Combati o bom combate. O que é combater o bom combate? É pregar o evangelho, é entender que você necessita totalmente de Deus, eu e você necessitamos totalmente de Deus. Tudo que nós fazemos, agimos, respiramos, pensamos é de Deus. Nós precisamos entender a dependência de Deus, parar de ser senhor de nós mesmos, senhoras de nós mesmos. Que há um Deus soberano, que Ele que te faz agora pensar, agir, viver, respirar. Você depende de Deus por completo, você não é obra do acaso. Jacó passa sua família pelo val de Jaboque. Deixa eu falar uma coisa, talvez seja necessário agora você ficar sozinho. Deixa sua família um pouquinho agora, deixe seus interesses particulares. E vai lutar com Deus, além do vale do Jaboque, do seu vale do Jaboque, do seu rio. Vai lutar com Deus. E aqui diz que, versículo 23 do capítulo 32 de Gênesis, tomou-os e a família dele e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até romper o dia. Vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha para mim. Chegamos no clímax da mensagem. Jacó luta com o homem. Ele está no lugar agora de retiro de animais selvagens, onde os homens malditos se encontravam, bandidos, e um homem toca no seu ombro.
Se a internet parar, eu peço para que vocês voltem, porque eu vou terminar a mensagem. Eu faço uma nova chamada. E agora ele começa a lutar com esse homem. E ele começa a lutar. Mas no final do dia, esse homem toca na coxa de Jacó. E aí veio o poder sobrenatural desse homem. E Jacó entendeu que ele não estava lutando com um homem comum. E aí Jacó segura esse homem, você não vai embora enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó entendeu que lutava com o anjo do concerto, com o anjo da aliança, com o anjo que prometeu para Abraão a promessa. E Jacó falou assim, você tem que me abençoar. Jacó se angustiou. Nessa noite Jacó teve uma angústia incomparável. Jacó teve uma angústia terrível, porque Satanás estava tentando desanimar Jacó, lançando o pecado que ele praticou contra Esaú, gerando medo em Jacó. Será que Esaú vai me aceitar? Será que Esaú vai permitir eu reconciliar com ele? E Satanás falou assim, não vai, porque olha o seu pecado, você enganou seu pai. Satanás desanimava, lançava toda a culpa sobre Jacó, tentava fazer com que ele desanimasse daquela luta. Mas ao mesmo tempo Jacó lembrava da visão, do sonho, da escada, que anjos estavam ali do lado dele para socorrer. Veja bem, se você não tiver uma experiência com Deus, se você não tiver uma experiência com Deus de verdade, na angústia que você vai passar, nas aflições que eu e você vamos passar, e que passamos, nós não conseguiremos vencer, porque Jacó venceu pela fé. Jacó venceu pela fé. E o seu nome, Jacó, aquele que vem preso ao calcanhar. E um dia desse, eu fui ver o meu nome vem do hebraico Jacó. E Santiago, Iago, enfim, aí chega em Jacó. Mas eu não peguei o calcanhar do Mateus, nem da Raquel. E esse Jacó, que tinha esse nome, agora foi transformado em Israel. E olha bem o nome de Jacó para Israel. Olha o estado de Israel hoje. Um estado pequeno sim, mas poderoso, com uma história poderosa. Pós Segunda Guerra Mundial, vários judeus mortos, vários judeus espalhados pelo mundo voltam ao território de Israel, concedido à ONU. E olha, o Estado de Israel é novo. E olha quem é Israel hoje. Lutaste com Deus e prevaleceste. Amigas e amigos, irmãs e irmãos, nós também iremos passar por uma angústia terrível. Lá em Daniel 12, versículo 1. Lá em Daniel 12, versículo 1, fala que no final dos tempos, a porta da graça vai se fechar. Hoje nós temos a porta da salvação aberta para mim e para você. Hoje é dia de você confessar os seus pecados. Porque hoje nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, num lugar santíssimo lá no céu. Jesus não fica em nuvens. Jesus fica num lugar santíssimo, no santuário no céu. Ele intercede por mim e por você. Ele está analisando a nossa vida, verificando, sendo nosso advogado também. Porque toda vez que confessamos nossos pecados e deixamos, Ele nos permite viver a vida eterna. Ele escreve o nosso nome no livro eterno. Ele apaga o nosso nome da condenação eterna e nos salva para aquele momento, para a eternidade. Jesus vai voltar. Enquanto isso, nós temos a porta da graça aberta, mas chegará um momento que essa porta vai se fechar e haverá uma angústia terrível, uma angústia tremenda. Por que uma angústia? A angústia de Jacó. Se você for lá em Jeremias 30, depois eu vou passar o versículo para vocês, para não demorar muito, me alongar muito, Jeremias 30 fala de uma angústia para Jacó. E aqui fala Daniel 12:1, se referindo ao final dos tempos, fala assim, nesse tempo se levantará Miguel. Miguel não é um anjo comum, é Jesus. Jesus, quando ele vai para a luta, ele se transforma no anjo Miguel. Por que você acha que é um anjo Miguel? Porque ele é o grande príncipe. Jesus é o grande príncipe. O defensor dos filhos do teu povo. Olha, esse anjo tem povo. Jesus tem povo. Jesus é o grande príncipe. E haverá tempo de angústia, como nunca houve.
desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Irmãs e irmãos, amigas e amigos, lá em Apocalipse 15 fala que, Apocalipse 15, eu que vou ler, vocês não precisam de acompanhar, só me acompanhem, vocês não precisam de acompanhar na Bíblia, mas anote aí para você entender. Em Apocalipse 15, versículo 8 fala, quando a porta da graça se fechar, o santuário, olha o que vai acontecer, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumpriram os 7 flagelos dos 7 anjos. 7 pragas vão cair, mas veja bem, as pragas vão cair depois que a porta da graça se fechar, e aí vai se cumprir o que está em Apocalipse 22, calma lá que nós vamos terminar essa mensagem, Apocalipse 22, versículo 10 e 11, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo na prática da imundícia. E o justo na prática da justiça. O santo continua a santificar. Sabe por quê? Porque depois que a porta da graça se fechar, quem é santo vai continuar a se santificar, porque o Espírito Santo vai estar com ele. Mas aquele que é imundo, aquele que não aceitou o chamado agora de Deus, ele vai continuar a se contaminar. Ele vai continuar na impureza. Ele vai continuar no vício. Porque o Espírito Santo não vai agir mais sobre os ímpios. Existe uma passagem em Apocalipse também, deixa eu ver se eu encontro aqui agora, que fala que a terra está sendo sustentada pelos anjos. 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra estão sendo sustentadas para que os ventos não agitem a terra. Deixa eu encontrar esse texto bíblico aqui. Apocalipse 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Se você for em profecia, porque é simbólico isso aqui, vento em profecia, lá em Jeremias 51, de 1 a 5, você vai ver que vento é confusão, é agitação, é guerra, é confusão. Então, a terra hoje ainda, por mais terrível que ela esteja, ainda há 4 anjos sustentando os 4 cantos da terra. Esses 4 cantos da terra não quer dizer que a terra é plana. É simbólico esse termo, porque Apocalipse é simbólico. Na verdade, os 4 pontos cardeais estão sendo sustentados de norte a sul, leste a oeste. Deus ainda sustenta, porque a porta da graça ainda não se fechou. Mas a partir do momento que a porta da graça fechar, não haverá anjos sustentando os homens. Os homens serão violentos, os homens serão terríveis, os homens serão usados por Satanás diretamente. Haverá um poderio estatal e religioso que irão se unir. As religiões irão se unir, os estados irão se reunir pelo poder satânico para perseguir os que são de Deus, para angustiar os filhos de Deus, porque as pragas que irão cair sobre a terra, a causa que os ímpios darão para essas pragas é para aqueles que obedecem a Deus. Haverá uma minoria que vai guardar os mandamentos de Deus, que não vai abandonar o caminho de Deus. E esses vão sofrer uma angústia terrível. Sabe por quê? Porque o santuário se esvaziou. Jesus vai deixar de ser o intercessor, porque não há mais nada a fazer. Agora existe um processo de selamento. Jesus está selando os salvos. Se você tem pecado hoje, confesse os teus pecados e deixe os seus pecados. Porque a partir do momento em que a porta da graça se fechar, não haverá mais tempo para mim e para você. Hoje é o tempo de você confessar e deixar os seus pecados. Deixe a sua família um pouco passar o val de Jaboque e vá ao encontro de Deus. Lute com Deus e prevaleça com Ele. Revele quem é você para Deus. Mostre, escancare para Deus quem é você. Mostre a sua fraqueza. Seja humilde diante de Deus.
nesse momento em que os homens ímpios estarão perseguindo os salvos, sem nada segurá-los, Satanás vai tentar gerar uma culpa sobre os filhos de Deus, de que há pecados não confessados, que nosso pedido de perdão e nossa confissão não foi aceita. E como não há intercessor, nós vamos lutar com Deus, vamos nos angustiar, uma angústia, como Daniel falou, qual nunca houve na terra. Mas Deus não vai desamparar. Assim como não desamparou Jacó. Jacó prevaleceu e teve o seu nome transformado. E Apocalipse 2. Em Apocalipse 2, fala assim, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um nome associado à vitória. Um nome associado àqueles que venceram pelo sangue de Jesus. Aqueles que lutaram com Deus e prevaleceram. Jacó se angustiou. De enganador a vencedor. De pecador, aquele que prevalece com Deus. O momento da sua vitória é agora. Entra no teu quarto em segredo. E em segredo Deus vai te ouvir. Lute com Deus. Mesmo que você venha sofrer danos. Porque Jacó ficou com problema na coxa. Lute com Deus. Se angustie com Deus. Mas busque a bênção de Deus para a sua vida. Ore a Deus incessantemente até que a bênção venha para você. A bênção da salvação. Porque eu estou cansado dessa pregação de prosperidade terrena. É bom ser próspero aqui na terra, claro. Ei, Jesus está te chamando. Reconcilie-se com Deus agora. Volte-se para Ele. Ele te chama. Um dia iremos passar por essa angústia mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê que nós vamos passar por essa angústia? Jacó precisou para poder ser aprovado. Ele teve 12 filhos, os 12 filhos foram as 12 tribos. As 12 tribos se unificaram, se tornou o Estado de Israel. E sabe que está lá em Mateus 1? Eu não vou ler. Mateus 1 está a genealogia de Jesus. E sabe qual é o nome que aparece lá? Um dos antecedentes de Jesus, um dos ancestrais de Jesus, Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles lutaram com Deus. Abraão teve que subir o Monte Moriá. Isaque obedeceu. E Jacó lutou no Val de Jaboque. Antes de entrar no céu, a nossa fé precisa ser experimentada. A nossa fé vai precisar de ser experimentada. Precisa de ser aprovada. Provada e aprovada. E nós venceremos pelo poder de Cristo. Guilherme, estaremos orando por você. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te conceda um final de semana poderoso. Mas eu peço a você, antes de você sair, entregue por completo a sua vida por Jesus numa luta incessante. Busque a Jesus até você encontrá-lo. Assim como Jacó fez. Não saia daqui. Você não vai sair enquanto o Senhor não me abençoar. Que Jesus te abençoe e te guarde e te proteja e te faça um vencedor. E você é um vencedor em Cristo Jesus. De enganador a vencedor. Qual é o seu pecado? Que Jesus não possa transformar em benefício, em bênção. Apresente sua história para Jesus. Apresente seus medos.
suas angústias, e Ele vai transformar em bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado a todos que me assistiram. Obrigado, tios, tias. Obrigado, amigos. Obrigado, parentes, enfim. Deus abençoe a todos. Ore por mim também. Eu vou orar por vocês, mas orem por mim também. Tá certo? Pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha família. Fique com Deus e que Jesus, a graça e a paz os acompanhem. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muitas pessoas estão lutando nesse momento no vídeo. Muitas pessoas estão pedindo oração, muitas pessoas estão com angústia, e eu os entrego em tuas mãos, para que o Senhor dê a vitória. Nos dê a vitória. Nos ensina a lutar contigo. Em Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe, tá? Obrigado, Sandra. Nós somos uma bênção por causa de Jesus, né? Leni, vamos estar orando pelo seu filho. Em nome de Jesus, estaremos orando pelo seu filho. Por todos aqueles pedidos de oração. Pode fazer, porque depois vai estar registrado, eu vou orar. Ao Tiago, meu amigo e irmão, meu xará, o Tiago Paiva tem esse nome por causa de mim. Ele só não é bonito como eu sou, né? Deus abençoe a todos. Felicidades. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. 33, 34 pessoas nos acompanhando. A igreja esteve cheia. Louvado seja Deus por isso. Tchau, tchau. A todos.